Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no livro do Apocalipse. Livro este que foi escrito pelo apóstolo João. Eu já meditei na carta que foi enviada à igreja que estava em Éfeso. Hoje eu vou meditar na carta que foi enviada à igreja de Esmirna. A carta que foi enviada à igreja que estava em Esmirna, ela vai do versículo 8 até o versículo 11. São apenas aí 3 versículos destinados a esta igreja. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Nós já meditamos na primeira, que é Éfeso, e agora na segunda. Veja bem que há uma diferença entre a carta direcionada ao anjo da igreja que estava em Éfeso com ao anjo da igreja que estava em Esmirna. Veja que no versículo 2 deste mesmo capítulo 2, diz que a igreja que estava em Éfeso: eu conheço as suas obras. Aqui, Jesus disse que ele conhece, eu conheço as suas aflições. Veja bem que lá em cima era obras, aqui aflições. Então, isso significa que a igreja, esta igreja aqui, ela estava passando por um momento de tribulação. Você olha, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Outra coisa também que ele diz, que lá na igreja de Éfeso, ele falou assim: olha, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui ele não repete isso. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então aqui são mais palavras de encorajamento. Olha, estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, Jesus, que morreu e tornou a viver. Jesus ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. E olha, ele está dando a palavra de encorajamento: eu conheço as suas aflições. Vocês estão passando por momentos de perseguições. E a sua pobreza, porque com certeza o Império Romano tinha confiscado os bens daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos ali da igreja que estava na cidade de Esmirna. E eles tiveram seus bens arrestados por parte do Estado. Então eles eram pobres, passando perseguições, aflições. Eles eram pobres, e só que é o seguinte:
eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Porque o maior tesouro que um homem tem é a sua entrada garantida na cidade celestial, que Deus, através da pessoa bendita do Senhor Jesus, preparou para nós. A maior riqueza é fazer parte de um povo que um dia vai estar para todo sempre, pela eternidade, na presença do Deus eterno, todo-poderoso. Esta é a maior riqueza que um homem pode ter, porque os bens desta vida, eles são passageiros, eles passam com uma velocidade assustadora. Quando você menos percebe, 70, 100 anos já se passaram. Por isso que o Senhor falou, mas você é rico. E também o Senhor, eu conheço a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, ou seja, ajuntamento do qual Satanás faz parte. Porque nesse período aqui em que João escreveu, o Império Romano ele já estava sobre a regência do imperador Domiciano. E Domiciano ele foi cruel com relação aos cristãos. Neste período, o Império Romano já tinha descobrido que os cristãos não eram um grupo que fazia parte do judaísmo. A princípio, eles pensavam que os cristãos eram um grupo pertencente ao judaísmo. Mas com o passar dos anos, eles perceberam que os cristãos eram um grupo separado, que tinha saído do meio do cristianismo e que formava agora uma outra comunidade. O judaísmo ele era uma religião reconhecida pelo Estado e tinha liberdade de culto. Os judeus ali na região da Palestina, de Israel, eles tinham liberdade de culto. Os cristãos não, porque não era uma religião reconhecida pelo Estado. Então, agora, esta nova religião, ela significava uma ameaça para o Império Romano. Por isso que o Império, ele atacou ferrenhamente os cristãos, perseguindo de uma forma assustadora. E isso prosseguiu desde Domiciano, começou com Nero, após ele ter incendiado Roma. Nero suicidou-se e depois vieram alguns imperadores, mas depois destes imperadores que passaram rápido, veio Domiciano. Depois de Domiciano, vários imperadores, e todos eles perseguiram os cristãos até o ano 313. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não sei, e ele fala aqui que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Esse 10 dias aqui talvez seja um período de tempo. Talvez seria o período aí do ano 80 até o ano 313. Não sabemos que 10 dias é este. Os cristãos, eles passaram um período de perseguição muito superior a 10 dias. Com certeza, isso aqui está se tratando de um número simbólico. E ele diz ainda, seja fiel até a morte. Então, olha, vocês vão passar por perseguições. As perseguições, elas estão somente começando. Porque eu conheço as suas aflições. Conheço que está no presente. Depois, no versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eu conheço as suas aflições, o que vocês já estão passando. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição futuro durante aí 10 dias. Só que eu digo, seja fiel até a morte. Vocês estão sofrendo, vão sofrer até a morte. Muitos cristãos serão mortos nos coliseus romanos. Eles serão trucidados
pelas feras no Coliseu romano, nos teatros romanos. Então, mas seja fiel até a morte. Se você for fiel até a morte, não negar o meu nome, eu lhe darei a coroa da vida. Então a recompensa aqui é a coroa da vida. Eu já li todas as 7 cartas e para nenhuma igreja ele oferece como recompensa a coroa da vida. Para esta igreja aqui, como ela estava prestes a passar por perseguições e que nestas perseguições alguns cristãos perderiam a própria vida, eu vou assim, olha, vocês vão perder a vida aqui neste mundo físico, mas vocês no mundo vindouro, na eternidade, vocês ganharão a coroa da vida. E mais uma promessa no versículo 11: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Esta é a morte eterna, é a morte onde o homem terá total separação do Deus eterno, Criador, o Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que nos vê, aquele que cuida de nós, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui nessa terra e que nos amou de uma forma tão extraordinária, que se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, este Jesus, ele providenciou tudo isso para nós, para que para o vencedor, aquele que vencer, jamais ele vai sofrer o dano da segunda morte, que é total separação de Deus. Vocês puderam perceber que nesta carta ele não tem nenhuma acusação contra esta igreja. Ela não tinha problemas doutrinários, ela não tinha perdido o primeiro amor, ela não tinha ensinos errôneos no seio da igreja. Não, ela tem uma aprovação e um encorajamento. Pode ver que na primeira ela tinha algo a favor, mas também tinha algo contra esta igreja. Mas esta aqui, não. Por isso, as perseguições, muitas das vezes, elas são benéficas para o crescimento da igreja de Cristo aqui na terra. Até o próximo vídeo. No próximo, nós estaremos meditando na igreja que estava em Pérgamo. Fiquem com Deus e até lá!